Fala pessoal, estamos aí para mais um vídeo da segmento da nossa série Fundamentos. Hoje eu vou explicar por que eu não gosto que empresas façam subscrição. É um assunto que está aí mais ou menos em moda, várias empresas aí fazendo emissão de ações, captando dinheiro. E eu vou explicar aqui o porquê eu não acho tão bom para o acionista. É muito comum o mercado ficar todo ouriçado quando tem emissão aí de ações, fica todo mundo aí de olho, querendo entrar e tal. Eu vou explicar o porquê que eu não acho tão bom assim para acionista, porque tem outras alternativas, né? No fundo, é isso aí, tá certo? Então eu estou usando aqui o mesmo exemplo do nosso vídeo sobre diluição, que eu já fiz lá. Quem ainda não assistiu, sugiro dar uma assistida, que eu explico quais são os efeitos da diluição para o acionista no longo prazo da empresa. Então, tem aqui representando esses gráficos de pizza a nossa participação numa empresa aí fictícia, né? Então vou usar o mesmo gráfico aqui, mas com uma abordagem um pouquinho diferente para explicar porque eu não acho tão bom assim a subscrição, tá certo? Então esse gráfico aqui ele representa a nossa participação nessa empresa. Então o azulzinho aqui seria, né, nossa participação. Então esse cara aqui ele tem direito a essa fatia aqui grande, a 20%, né, da empresa. E eu tenho lá outros acionistas que tem direito aí às suas participações. Claro, vou desenhar só alguns, né? Na verdade, esse capital aí geralmente é bem pulverizado, mas aqui tá uma representação. Então, o que acontece? Quando uma empresa tem lucro, vou botar o lucro aqui amarelo, não vai aparecer, né? Laranja já tem, então vou botar vermelhinho. Vou botar verde. Vermelhinho, vai. Então, quando eu tenho lucro, né? Tá entrando resultado para a empresa. Essa seta aqui representa, né, dinheiro que a empresa fez no negócio dela, o lucro que ela oferiu. O que acontece? Esse lucro vai ser dividido na proporção da participação de cada acionista. Então, vai um tanto para esse, tanto para esse, tanto para esse. E o nosso exemplo azul aqui tem direito a essa fatiazinha correspondente ao lucro. Perfeito? No vídeo passado, né, a gente mostrou como seria o efeito de um evento de diluição, tipo uma subscrição, uma emissão de ações, né, algo do tipo. Deixa eu só botar aqui. Né? Por exemplo, numa subscrição, o que aconteceria? Né? A gente viu que a empresa ela vai captar no mercado capital, vendendo ações dela mesma que ela vai emitir. Então, o nosso bolo aqui, ó, tá vendo que o azulzinho, ele já diminuiu a fatia dele. Por quê? Porque foram emitidas mais ações, né, que foram vendidas a mercado. Vamos supor aqui, ó, tenha sido vendido aqui para esse camarada aqui verdinho, né? Vamos pôr um novo sócio e tem uma nova participação aqui em verde. Claro, uma simplificação, né? É mais de uma pessoa normalmente. Mas vamos supor que tenha sido uma pessoa só, esse carinha verdinho, que agora tem direito a essa fatia. A nossa fatia diminuiu e a dos outros acionistas também, né? Os outros laranjinhas. Eu desenhei 4. Então, também tem as suas fatiazinhas um pouco menor. O que acontece agora quando entra o nosso lucro aqui? Quando entra o lucro novo da nova empresa, ele vai ser dividido com mais essa pessoa aqui. Sentou mais um na mesa, é mais um para comer do mesmo bolo, certo? Então, a fatia que a gente tem direito fica menor. No vídeo passado, quem lembra, né, quem assistiu, viu que eu falei que isso não era necessariamente ruim, porque ao invés, como essa subscrição houve uma entrada de recursos na empresa, se ela empregar isso aqui bem, ela vai ter mais lucro, né? Ela não vai ter aquele um lucro de antes, ela vai multiplicar esse lucro com o dinheiro que ela captou. Então, mesmo que a gente tenha aqui uma participação menor, uma fatia menor do bolo, o bolo é maior e aí nominalmente ficaria com uma participação mais interessante do lucro, seria essa a vantagem, certo? Então, né, nessa situação, a gente tem, embora um direito a uma fatia menor do bolo, mas o bolo, a pizza, sei lá, como vocês quiserem falar, ficou maior e aí, né, sobra mais comida. Inclusive para o cara de verde e para os antigos também, perfeito? Agora, por que eu falei que eu não gosto muito de subscrição ou assim que alternativos? Existe uma alternativa a essa captação de dinheiro através da emissão de ações, que é você captar uma dívida no mercado.
né? O que aconteceu aqui? Esse cara verde, ele botou dinheiro na empresa, né? Agora ele tem direito a uma fatia do bolo. Mas a empresa podia ter pego essa grana de uma dívida no mercado, uma debênture, um empréstimo, algo do tipo. O que aconteceria? Com a dívida, você ia ter que continuar dividindo o dinheiro, porque aí ia entrar o lucro, né? Tem a parte dos sócios, mas uma parte aqui ia ficar para o nosso credor, né? O credor, quem emprestou o dinheiro, claro, né? Provavelmente mais de um e tal, ele ia ficar com parte dessa grana aqui, ia entrar menos, né? E ia dividir menos para todo mundo. Então, apesar de eu manter essa fatia de 20% aqui, né, ia sobrar menos dinheiro para dividir. Da mesma forma que aqui no gráfico da direita. Só que qual que é a grande diferença? Quando eu capto dívida, eu tenho um capital de terceiros, essa dívida aqui eu vou pagando aos poucos. Então eu vou amortizando, 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 né? Vou diminuindo a dívida, vai diminuindo. Opa, os juros que eu pago vão diminuindo, diminuindo, até que eu chego numa situação que eu quitei a dívida. Paguei toda a minha dívida. Aí eu chego num ponto que eu tô lá produzindo o meu lucro aumentado, porque eu captei aquela grana lá e reinvesti e deu resultado. Só que eu não tenho ninguém mais para dividir na mesa como eu tinha aqui. Não tem esse cara verdinho, né? Todo esse dinheiro ele vai continuar sendo dividido para os sócios originais na proporção original, tá certo? É por isso que tem, né, esse conceito do mercado que o capital de terceiros, ou seja, esse empréstimo do credor que eu apaguei aqui, ele é mais barato para a empresa que vender capital próprio, né? Eu expliquei exatamente isso. Porque o capital de terceiros, sem contar a questão tributária e tal, né? Isso não vem ao caso agora. Mas esse capital de terceiro, uma hora eu pago essa dívida, né? Vai pagando aos poucos. Você, né, usa bem o dinheiro, vai gerar mais resultado, vai sobrar um pouquinho mais, você vai pagando, pagando, pagando. Uma hora você não deve mais nada para ninguém, você não tem que dividir isso para ninguém. Aqui eu vou dividir para sempre com esse cara aqui. Esse verdinho comprou uma parte na empresa, ele é um sócio igual você, e para sempre você vai ter que dividir o resultado com ele. Seria o equivalente, vou dar um exemplo bem extremo aqui. Mas enfim, seria o equivalente a você pegar um financiamento imobiliário, você vai lá no banco para comprar aí um imóvel para você. Na hora que você pega o financiamento e compra o imóvel, o banco faz o seguinte: olha, eu não vou te cobrar esse financiamento não em parcelas. Vamos fazer o seguinte, você vai me dar, sei lá, 10% de tudo que você ganhar daqui para frente é meu. Ou seja, você teria pago, né, financiado com seu capital próprio, né, fazendo uma adaptação assim. O que ia acontecer? Pro resto da vida, você ia ter que dar 10% pro banco do que você ganhasse, salário, aluguel, dividendo, tudo. Porque, né, o bolo aqui, né, entra tudo no mesmo bolo. O bolo cresce, você está investindo, então você teria que dividir para sempre com o banco 10%, sei lá quantos por cento, porque você financiou com o banco não em dinheiro, em parcela, você pagou um capital próprio, seria algo do tipo. Então acho que ninguém gostaria de fazer um financiamento assim, né? Criar uma dívida eterna, entre aspas, porque, né, ao invés de pagar e ficar livre de cara. Então a questão da subscrição é isso. Não é que ela seja necessariamente ruim se a empresa empregar bem o capital, vai aumentar o bolo aqui e vai ser bom para o acionista. Pô, a empresa, ainda mais hoje em dia, na situação que a gente está de taxa de juros, consegue captar, né, se não for uma empresa que está numa situação delicada, ela consegue captar um dinheiro legal né, e se financiar a partir de terceiros, porque aí ao longo do tempo, né, você consegue quitar essa dívida e fica com o bolo inteiro aí para os mesmos acionistas, certo? Isso é muito comum, esse financiamento com capital próprio, nessas startups, esses angel investors, porque assim, qual que é a situação? Você tem um cara com uma ideia, geralmente, não é nenhuma empresa, uma pessoa com uma ideia lá, boa, revolucionária, e não tem como ela tocar numa escala grande, porque para você sair de um microempreendimento até uma empresa grande, putz, é um salto gigante, né? Então, o cara meio que não tem outra coisa. Como é que ele vai no banco pedir uma fortuna para botar a ideia dele em prática e, né, sem ter nada para dar de contrapartida, né? Então, para esses casos, é bem bacana esse modelo, assim, né? Você pagar com capital próprio. Outra que o cara também não adquire compromisso com as dívidas, né? De quebrar a empresa.
Agora, né, por exemplo, no caso concreto que teve subscrição da Exetec, da Trisul, são empresas tranquilas, estrutura de capital boa, não tem muita dívida, né, não seria um absurdo elas assumirem esse compromisso, né, de endividar um pouquinho mais, né. Mas é uma decisão da empresa, é uma escolha da gestão. Eu não estou aqui querendo ensinar a empresa como fazer, eu tenho certeza que eles tomaram a melhor decisão, que eles escolheram o melhor caminho aí para gerar valor para os acionistas, para eles e para a gente, né? Eu só estou ressaltando que subscrição, emissão de ações, captar dinheiro com capital próprio, não é essa Coca-Cola toda, né? O mercado fica todo eufórico quando tem um evento desses, mas na verdade não se esqueça que você está, né, botando mais alguém para sentar na mesa do teu lado para sempre. Você vai dividir o lucro da empresa com esse cara novo para sempre. Falar, mas eu posso ir lá e aumentar meu capital na subscrição para ficar com a mesma fatia, né? Então no nosso exemplo aqui, eu ia lá e ia subscrever também e não seria diluído. Falei, só que aí o que você está acontecendo na prática? Você está pagando para ter, né, a mesma participação, né? Claro que você vai ter direito a um bolo maior, mas na prática você está pagando para ter a mesma fatia que você tinha antes. Então, sim, você divide o capital com outras pessoas. Claro que se não tiver outro jeito, paciência. Isso é muito comum de acontecer em empresas que não têm condição econômica de captar empréstimo, né? Empresas que estão muito endividadas, situação econômica ruim. Um exemplo recente agora é, por exemplo, a Gafisa. A empresa está com muita dificuldade, precisa terminar as obras, precisa cumprir as obrigações. Foi lá e emitiu ações, paciência, é o jeito que ela tem para continuar funcionando. Então, nesses casos, não tem outra alternativa. Isso acontece muito quando a gente pega essas empresas aí, né, em dificuldade financeira muito alta, geralmente termina em diluição extrema. Por exemplo, a na OGX, né, um exemplo mais antigo, mas hoje ela é a Domo, né? Só que o cara que tinha capital da OGX, ele foi muito, muito diluído, né? Então vamos supor que essa empresa aqui fosse a OGX, como ela ficou toda atolada lá em problemas, os caras no final das contas foram muito diluídos. Então essa participação aqui dele virou só esse filetinho aqui. Então hoje, mesmo que a Domo, né, prospere, continua uma empresa meia boca, ruim até pra falar a verdade. Mas mesmo que a Domo prospere, por exemplo, o cara perdeu tanto participação que mesmo que ela vá bem, ele não vai recuperar aquele investimento que ele fez lá atrás, né? Então isso é muito comum de acontecer nessas empresas que estão em recuperação judicial e tal. No final geralmente acaba diluindo. E aí o cara até vê assim, a cotação voltar a subir e tudo mais. Só que o patrimônio dele foi pro buraco porque ele foi tão diluído. A empresa precisou de dinheiro para, né, não falir. Tá certo, pessoal? Só um adendo antes de terminar, isso tudo que eu falei aqui é minha opinião para empresas, tá? Para FI, porque a empresa tem essa alternativa de captar dívida, de outros mecanismos. Para a FI é um pouco diferente, porque o FI ele não pode tomar dívida, né? Pelo menos não de forma direta. Então o FI acaba que ele é bem engessado, né? Ele é um produto que foi feito para você gerir um imóvel ou um número determinado de imóveis, e ele é meio engessado. Então, para o FI, você fazer uma emissão, né, você captar dinheiro, é a alternativa que você tem para expandir, para comprar ativos novos, para aumentar o número de cotistas, para aumentar a liquidez, que em alguns FIIs é problema também. Então, para o FI, acaba que no geral é um bom negócio. Como ele não tem muita alternativa, é algo muito engessado, uma emissão, né, acaba sendo, né, alternativa e no geral é bom para o cotista, né? Porque o FII vai ficar mais maduro, vai ter mais ativos, vai diversificar a fonte de receita, vai ter mais cotista, deve aumentar a liquidez. Então, no geral é bom, já que para o FII fica muito difícil ele crescer sem ser, né, através de emissão. Já empresas têm outras formas, são mais dinâmicas, geralmente consegue crescer mais esse bolo com dinheiro novo. Então, quando a empresa pode captar dívida, eu acho melhor. Embora crescendo assim, ó, com emissão, geralmente você consegue crescer mais rápido. Você consegue captar valores mais altos. E como você não precisa pagar a dívida logo no começo aqui, né? Ou melhor, você não precisa pagar a dívida, né? Geralmente é mais explosivo esse crescimento desse bolo aqui quando você faz
uma emissão do que quando você toma dívida. Quando você toma dívida, no começo, né, você vai ter um peso grande aqui que vai ser, né, pagando boa parte do dinheiro para o credor. Né? Mas eu sou um acionista de longo prazo, eu enxergo que isso aqui no longo prazo é melhor para a empresa, né, do que um crescimento mais explosivo. Tá certo? E era isso aí, né? Eu já falei que, claro, não estou querendo dizer que, né, não estou querendo ensinar a empresa a gerir como ela tem que trabalhar, mas é só a minha opinião sobre esses eventos. Né? Acho que tanto a EZTEC quanto a Trisul continuam sendo boas empresas, continuam, né, gerando valor para o acionista a longo prazo. Tenho certeza que esse aumento aqui do bolo vai, né, vai mais que compensar, né, a diminuição da fatia. Estou só expondo aí um conceito para vocês pensarem um pouquinho mais. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Eu queria dar uma continuidade àquele anterior lá de diluição. É porque algo está acontecendo bastante recentemente. As empresas estão aproveitando para emitir, né? Aproveitando que o mercado está em alta. Elas estão conseguindo, né, capitalizar bastante aí em cima dessas novas ações. Né? E estou explicando, né, como eu entendo esse fato. Tá certo? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Quem tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo aí assim que eu puder. E muito obrigado a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.